O professor Nogueira montou para seus alunos a demonstração de magnetismo que se descreve a seguir e que está representada na figura 1. Uma barra cilíndrica condutora horizontal está pendurada em um suporte por meio de dois fios condutores ligados às suas extremidades. Esses dois fios são ligados eletricamente aos polos de uma bateria. Em um trecho de comprimento L dessa barra atua um campo magnético B, vertical e uniforme. O módulo do campo magnético é de 0,30 Tesla. O comprimento L igual a 0,60 metros e a corrente elétrica na barra é de 2,0 ampere. Despreze a massa dos fios. Nessas circunstâncias, a barra fica em equilíbrio quando os fios de sustentação estão inclinados 30 graus em relação à vertical. Na figura 2, está representada a mesma barra, agora vista em perfil, com a corrente elétrica entrando na barra no plano do papel. Aqui está a representação da demonstração feita pelo professor. Uma barra condutora sustentada por dois fios e uma região onde há um campo magnético de comprimento L da barra. A barra fica em equilíbrio quando esses fios estão inclinados em relação à vertical de 30 graus. E este é o desenho visto de perfil. Aqui a barra, o campo magnético, os fios e o sentido da corrente elétrica, bem como a inclinação. O item 1 da questão diz: considerando essas informações, esboce na figura 2 o diagrama das forças que atuam na barra e identifique os agentes que exercem cada uma dessas forças. Item 2. Determine a massa da barra. Aqui está a figura 2 e vamos fazer o diagrama de forças que atuam na barra. Começando pela força peso. E o agente que exerce a força peso é justamente o nosso planeta. A força peso vem da interação gravitacional entre o corpo e o planeta, entre o corpo e a Terra. A segunda força que vamos representar é a força magnética, que vem da interação da corrente elétrica que está percorrendo a barra com o campo magnético do meio. O sentido e a direção da força magnética é determinado através da regra da mão direita, aqui representado. A terceira das forças vem justamente da interação entre o fio com a barra, e é a atração. O que não pode ser esquecido é que, como são dois fios que sustentam a barra, nós temos duas trações. Porém, na figura 2, só dá para representar uma delas. Item 1, resolvido. Vamos seguir, então, para determinar a massa da barra. E, para isso, vamos nos recordar da lei de Newton, que diz que se a barra está em equilíbrio, o somatório das forças que agem sobre ela deve ser nulo. Ora, o somatório dessas forças é um somatório vetorial, de modo que eu posso decompor o problema numa análise no eixo vertical e uma análise no eixo horizontal. Então vamos lá. No eixo X, eu tenho a força magnética e uma componente da tração, a qual eu vou chamar de Tx. Já no eixo Y, eu tenho a força peso e uma componente da tração chamada Ty. Vejam bem, a tração T pode ser decomposta como sendo Tx mais Ty. Prosseguindo, então, e escrevendo as equações do problema. E como informação adicional, temos que ter em mente que o ângulo formado entre o vetor tração e a vertical é um ângulo de 30 graus, exatamente este ângulo aqui. Escrevendo agora as equações do problema, temos que no eixo X, 2 vezes a tração tem que dar igual a força magnética em módulo. Reparem aqui, tirei a indicação de vetores e agora estou trabalhando com módulos apenas. Pelo nosso desenho, o Tx é muito menorzinho, ou aproximadamente a metade da força magnética, justamente porque temos duas trações. Essa é uma característica importante na hora de fazer o esboço do item 1. Então vamos lá, prosseguindo.
são 2Tx igual a força magnética. E no eixo y, 2Ty igual a peso. Mas sabemos que peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. E força magnética é corrente elétrica vezes campo magnético vezes o comprimento do fio vezes o seno do ângulo formado entre o vetor campo magnético e a direção da corrente elétrica ao longo do fio. Nesse nosso caso, forma um ângulo de 90 graus. Repare, a corrente elétrica está percorrendo o comprimento do fio que está furando o plano do monitor, enquanto que o campo magnético está perpendicular. O ângulo de 90 graus, o seno vale 1, ficando então a força magnética igual a IBL. Prosseguindo, temos que as componentes Tx e Ty do vetor tração são dadas por Tx é igual a T vezes seno de 30, enquanto que Ty é T vezes cosseno de 30. Juntando essas equações, ficamos que 2Tx, ou seja, 2T seno 30, é igual à força magnética, o IBL. Cá está. E 2Ty, ou seja, 2T cosseno 30 igual a peso, mg. Aqui está. Temos, então, formado um sistema de equações. Dividir uma equação pela outra. Dessa forma, os termos 2T no numerador e 2T no denominador se cancelam e ficamos com massa, aqui está, é igual a IBL vezes cosseno de 30, multiplicando cruzado, divididos por G seno de 30. Aqui está. Agora basta substituir os dados informados no problema. Vamos ver quais são. Corrente elétrica de 2 A. Campo magnético de 0,030 Tesla. Comprimento do fio sob a ação do campo magnético de 0,60 metros. Aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E seno de 30 e cosseno de 30 são dados informados na página 3 do caderno de provas. Seno de 30 igual a 0,500 e cosseno de 30 igual a 0,866. Substituindo os valores, vamos reescrevê-los escrevendo usando potências de base 10. Assim temos 2,0 fica apenas 2, 0,030 fica 3 vezes 10 a menos 2, 0,60 são 6 vezes 10 a menos 1 e 0,866 são 866 vezes 10 a menos 3. O 10 aqui está. E o 0,500 como 5 vezes 10 a menos 1. Simplificando, temos que 10 vezes 10 a menos 1 se cancelam. 2 vezes 3, 6 vezes 6, 36, vezes 866, dá 31.176. E as potências, 10 a menos 2 vezes 10 a menos 1 dá 10 a menos 3, vezes 10 a menos 3, divididos por 5. 31.176 divididos por 5 nos dá 6.235,2, vezes 10 a menos 3, vezes 10 a menos 3, que são os fatores que já tinham. Operacionando 6.235,2 vezes 10 a menos 3 é andar com a vírgula 3 casas para a esquerda, 6,2352, que é o mesmo que 6,2 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Usamos sempre o sistema internacional, a massa será dada no sistema internacional. Porém, podemos dar a resposta num sistema mais usual, que seria de 6,2 gramas. Para encerrar a questão, vamos falar brevemente sobre a regra dos algarismos significativos para a multiplicação e divisão. Vejamos aqui as diferenças sutis. Quando disse que a corrente elétrica é igual a 2,0 A, num processo de medida, eu digo que eu tenho certeza do 2 inteiro.
porém tenho dúvida nos décimos. Esse número está escrito com 2 algarismos significativos. Já o campo magnético escrito como 0,030 diz que temos certeza até os 3 centésimos, porém a casa dos milésimos é duvidosa. Veja que o zero à esquerda da vírgula eu não conto como algarismo significativo, de modo que o campo magnético está escrito com 3 algarismos significativos. O comprimento L com 2 algarismos significativos, a aceleração da gravidade com 2 e os valores de seno e cosseno com 3 algarismos significativos. Tanto na multiplicação quanto na divisão, o resultado final deve ter um número de algarismos significativos igual ao número de algarismos significativos do fator com menor número de algarismos significativos. Nesse caso, o menor número de algarismos significativos envolvidos nas contas são 2 algarismos significativos. Dessa forma, o resultado final deve ser expresso com 2 algarismos significativos. Tanto a solução no sistema internacional quanto a solução num sistema mais usual possuem 2 algarismos significativos. A potência de base 10 não conta como algarismos significativos. Então, chegamos à nossa resposta final e tendo plena consciência de que uma resposta do tipo 6,2352 não faz sentido, tendo em vista o número de algarismos significativos envolvidos na questão. Chegamos, então, ao término da nossa questão. Questão encerrada.